Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje o nosso foco é um ponto crucial na pesquisa científica, sabe? Aquela porta de entrada para um trabalho ser notado. Exato, muitas vezes a gente subestima, né? Mas é fundamental. Pois é, estamos falando do resumo científico e também, claro, das palavras-chave, dos destaques, até do resumo gráfico. Elementos que parecem secundários, mas não são de jeito nenhum. E para guiar nossa conversa, a gente está usando um material bem prático, um capítulo que detalha como montar tudo isso, o cap5.pdf. Um guia bem focado no como fazer, com dicas e exemplos. Isso. Então, a nossa ideia aqui é desvendar os pontos-chave desse material. Não só o como escrever um bom resumo, mas entender por que ele é tão importante, sabe? Como ele realmente funciona ali na linha de frente da pesquisa. É a vitrine do trabalho, né? Às vezes, até o filtro decisivo. Exatamente. Ok, vamos mergulhar nisso então. Vamos lá. O material já começa destacando a importância vital do resumo. E não é só para quem lê decidir se vai fundo no artigo. Não, vai além. O ponto que eles ressaltam, e que eu acho crucial, é o papel do resumo na revisão por pares. Ah, sim, isso é pesado. Muito. Eles citam o exemplo da revista Bioprocess and Biosystems Engineering. Lá, a decisão inicial, se o artigo sequer vai para a revisão completa, depende só do resumo. Nossa, só pelo resumo. Isso coloca uma pressão enorme, né? Gigantesca. E tem outra coisa, a perspectiva do revisor que o material traz. Eles admitem, quase como uma confissão, O que seria? que a opinião sobre o artigo, se vai ser aceito ou rejeitado, já começa a se formar ali, na leitura do resumo. Uma primeira impressão ruim pode, direcionar o revisor a procurar mais falhas. Faz todo sentido. A psicologia da coisa, né? Uma boa impressão já te deixa mais receptiva ao resto. Exatamente. Como Gastel e Day falam, e o guia cita, se você não conseguir causar uma boa impressão no seu resumo, sua causa pode estar perdida. É quase um ultimato. Caramba! É o trailer do filme, como você disse. Se o trailer é ruim... Ninguém quer ver o filme, né? Ou já entra no cinema de pé atrás. Tá, então se a barra é tão alta, como a gente constrói um resumo que funciona? O guia dá uma estrutura, né? Um esqueleto. Isso, um padrão de 5 partes. Geralmente tudo junto num parágrafo só. E quais são essas partes? Começa com a identificação da área, do problema e principalmente da novidade. É o gancho inicial. Umas 2, 3 frases para situar e dizer, olha o que a gente traz de novo. Ok, situar e mostrar o diferencial logo de cara. Exato. Depois, o propósito do estudo. Uma frase bem clara. O objetivo deste trabalho é direto ao ponto. Certo, objetivo claro. E depois? Aí vem um resuminho dos métodos. Como a pesquisa foi feita, sabe? Sem entrar em detalhes mínimos, mas dando uma visão geral do processo. 2 ou 3 frases também. Uma pincelada na metodologia. Isso. Na sequência, os resultados. Aqui é onde você mostra os achados principais, aqueles que realmente validam a sua contribuição. Os highlights dos resultados, digamos assim. Perfeito. E para fechar, as conclusões e a importância. É a resposta para a pergunta da pesquisa e quais as implicações daquilo, sabe? Para a área, para a indústria, para a sociedade. Entendi. Então problema, novidade, objetivo, como foi feito, o que se achou e o que isso significa. Exatamente. E para costurar tudo isso, para não parecer só uma lista, o guia fala das palavras de transição. Ah, sim, para dar fluidez. É fundamental. Coisas como, este estudo teve como objetivo, nossa análise mostrou que, este trabalho apoia a ideia de que, são as plaquinhas que guiam o leitor pela história da pesquisa. Senão fica tudo meio quebrado, né? Fica truncado, difícil de seguir o raciocínio. Essas palavrinhas fazem uma diferença enorme na coesão. Bom, vamos ver isso na prática. O guia traz exemplos, né? Analisa resumos reais. Sim, tem um de Vieira e colaboradores sobre produção de solventes, IBE. Isopropanol, butanol, etanol. Ah, esse exemplo é ótimo porque o limite de palavras era bem pequeno, né? Acho que 150 palavras. Exato. Isso força uma concisão brutal. E aí aparecem os pequenos desafios. Que tipo de desafio? Nesse caso, a sigla IBE não foi definida logo de cara. Para quem não é da área específica, pode gerar uma dúvida ali. E a sugestão de correção mostra um nível de detalhe.
definir a sigla e usar símbolos tipo o 40 GLL, em vez de escrever menos que 40 GLL. Cada caractere conta nesse cenário. É quase um tweet científico. É bem por aí. E tem outro exemplo, de Rivera et al. Sobre modelagem. Lá o limite era maior, 250 palavras. E a estrutura de 5 partes também aparece. Aparece sim, mas com uma pequena variação. O propósito meio que se mistura com a apresentação do problema e da novidade logo na primeira frase. Tipo, um modelo cinético do tipo Michaelis-Menten é proposto para... Ah, entendi. Já entrega o objetivo junto com a apresentação. Isso. E com mais espaço, eles puderam detalhar um pouco mais os resultados. Nesse caso, a sigla relevante ABE foi definida direitinho. O legal de comparar é ver que a estrutura é um guia, mas tem uma certa flexibilidade, né? Exatamente. O importante é manter a clareza e a informação essencial, adaptando ao espaço e ao foco no trabalho. Não é uma fórmula engessada. Ok, entendemos a base. Agora, o outro lado da moeda. O que não fazer? O guia lista um monte de evite isso. Quais seriam os pecados capitais do resumo? Olha, tem vários, mas acho que dá para agrupar em 2 categorias principais, pensando no que o material traz. A primeira é falta de clareza ou de informação essencial. Tipo, Usar frases vagas que não dizem muito, sabe? Investigamos o efeito de X. Tá, mas como? Qual efeito? Ou não definir siglas importantes. Ou, pior ainda, não apresentar os resultados principais. O resumo tem que parar em pé sozinho. tem que ser autossuficiente. Entendi. E a segunda categoria de erros? Seria colocar coisa que não pertence ali, informação demais ou informação errada para o contexto do resumo. Como que, por exemplo? Revisão de literatura muito longa, sabe? Ficar citando outros autores. O resumo é sobre o seu trabalho. Citações em geral são um grande não. Explicações muito detalhadas de conceitos básicos também não cabem. Nem informação que não está no artigo completo, né? De jeito nenhum. Isso é fundamental. E claro, sempre ficar de olho no limite de palavras e no formato, que geralmente é um parágrafo só. Essa questão da citação é interessante. O guia até conta uma história, né, de uma aluna questionando o orientador. É uma anedota boa, porque a regra geral é evite citações no resumo. Ponto. O exemplo que eles analisam lá, do Spodges e Nunes, tinha 6 citações. 6? Nossa, e eram necessárias? Segundo a análise do guia, não. Poderiam facilmente ser substituídas por algo como em nosso trabalho anterior, ou simplesmente nem estar ali, deixando as referências para a introdução do artigo. Eles mostram a versão reescrita sem as citações e funciona perfeitamente. Mas existe alguma exceção para essa regra de não citar? Olha, são raras. Bem raras. O guia menciona que algumas revistas, como a Chemical Engineering Journal, até permitem citar autor e ano, mas só se for algo assim absolutamente essencial para entender o contexto. Tipo, se você está modificando um método super conhecido ou contestando um trabalho fundamental? Exatamente. Algo nesse nível. Mas a recomendação geral, e o guia reforça isso, é: confira sempre as instruções para autores da revista específica. Cada uma tem sua política. Não dá para generalizar 100%. Boa dica. E falando em regras das revistas, o formato também pode mudar, né? Nem sempre aquele parágrafo único que a gente comentou. Isso mesmo. O material traz um exemplo do Journal of Chemical Technology and Biotechnology. Eles pedem um resumo estruturado, Estruturado, como assim? com seções separadas e nomeadas. Nesse caso eram contextualização, background, resultados, results e conclusão, conclusion. É em formato mais segmentado visualmente. E mesmo com essas seções, a lógica das 5 partes que a gente falou, problema, objetivo, método, resultado, conclusão, ainda se aplica. Sim, de certa forma. Analisando o exemplo que eles dão do Mariano et al. De 2010, você consegue identificar esses elementos distribuídos ali dentro das seções. Talvez a identificação da área fique um pouco menos explícita no começo, um detalhe que o próprio autor da fonte admite. Ah, interessante. Então a essência da informação está lá, só organizada diferente. Exatamente. Mostra que o importante é comunicar os pontos essenciais, seja num bloco único ou em seções. Adaptabilidade é chave. O guia também fala de uma diferença entre resumo informativo e descritivo. Qual é a pegada de cada um? O informativo é o que a gente mais viu até agora, típico de artigo original de pesquisa.
Ele informa mesmo, apresenta os resultados principais, as conclusões. É o resumo padrão para artigo científico. E o descritivo? O descritivo é mais comum para artigo de revisão, capítulo de livro, coisas assim. Ele não te dá os resultados de uma pesquisa específica. Ele descreve o que o texto vai abordar. Ah, entendi. Ele diz o que tem dentro do texto. Isso. O exemplo do Mariano et al. 2020 para um capítulo de livro ilustra bem. Ele fala que o capítulo vai cobrir análise de mercado, revisão de estudos, um estudo de caso. Mas não entra nos resultados desses estudos. É um mapa do conteúdo. Ficou claro. Agora, saindo um pouco do corpo do resumo em si, o material também fala de outros elementos que andam junto com ele, né? Palavras-chave, destaques. E o resumo gráfico? São companheiros importantes do resumo principal. Qual a função deles nessa história toda? Por que existem? São ferramentas para aumentar a visibilidade e facilitar a descoberta do artigo. Pura estratégia de comunicação na era digital. Faz sentido. Vamos falar das palavras-chave primeiro. Qual a dica para escolher bem? O objetivo delas é indexação, ajudar as bases de dados e os buscadores a encontrarem seu artigo. A dica do guia é legal. Começar com termos mais amplos da área geral e depois ir afunilando para os termos bem específicos que pegam a novidade do seu trabalho. Tipo do geral para o específico. Exato. Eles dão um exemplo de como as palavras-chave evoluíram para um artigo. De termos genéricos para coisas bem focadas na inovação, como butanol, fermentação, xilose, melaço, imobilização celular, bagaço de cana. E tem uma dica prática boa: testar no Google. Sim. Joga as palavras-chave lá e vê se aparecem artigos parecidos com o seu. Se aparecer, é um bom sinal de que elas funcionam. Legal. E os destaques, os highlights, para que servem? Esses são ainda mais diretos. São tipo manchetes curtinhas sobre o artigo. Geralmente 3 a 5 pontos com um limite de caracteres bem restrito, às vezes 85 caracteres só. Bem pouco, quase um tweet mesmo. É essa a ideia. O foco é chamar a atenção rápido, principalmente em plataformas online, sabe? Listas de artigos, redes sociais acadêmicas. O foco deve ser nos resultados mais quentes, na inovação, nos métodos novos. E tem um jeito certo de fazer. O guia sugere 2 abordagens principais. Uma é começar com a importância ou novidade, depois falar do método e do resultado principal. Outra é ir direto para os achados mais importantes, já que o título do artigo já dá o contexto. Então tem uma certa flexibilidade aí também. Tem sim. Depende do que você quer destacar mais. O importante é ser conciso e focar no que é realmente novo e impactante. O material até usa um exercício, o 5.2, que vira um estudo de caso sobre isso, né? Comparando versões de um resumo e destaques. Ah, sim. O caso do artigo de Chacon et al. De 2021. É um exemplo excelente de como o feedback de revisor pode forçar uma melhoria grande nesses pontos. O que mudou, basicamente? A versão publicada, depois da revisão, ficou muito mais clara sobre qual era a real novidade do trabalho. A versão inicial descrevia mais o processo geral. Afinal, enfatizava o uso de hidrolisados específicos não desintoxicados e a comparação direta entre 2 suportes. A venda da contribuição científica ficou bem melhor. E eles até usaram IA para comparar as versões, né? Achei isso interessante. Sim, mostra como ferramentas novas podem ajudar a refinar a clareza e o foco na inovação. É uma abordagem bem atual. E para fechar esse pacote de extras, tem o resumo gráfico. Esse parece ser o mais artístico. E talvez o mais subjetivo também. A ideia é ter uma imagem, uma ilustração que comunique a essência do trabalho de forma rápida e visualmente atraente. Uma imagem que fale por si, né? Mas como fazer isso dar certo na ciência que é tão textual? É um desafio. O próprio autor do guia confessa que é difícil dar dicas universais. Mas ele compartilha uma prática pessoal interessante. Às vezes, ele começa a organizar as ideias para o artigo justamente pelo resumo gráfico e pelas figuras. Começar pelo visual para organizar o texto? Curioso! Pode funcionar como um jeito de sintetizar a mensagem principal antes de começar a escrever longamente. Mas a subjetividade pega na hora da revisão. Imagino. Deve dar discussão com o revisor. Com certeza. O guia conta uma história ótima sobre isso. Do artigo de Dornelles et al.
Um revisor reclamou que o resumo gráfico focava no método e não mostrava resultados ou conclusões. E aí, tiveram que mudar? Não. A resposta dos autores foi defender a escolha. Argumentaram que o gráfico era catchy, chamativo e que resumia bem o estudo, até citando um exemplo parecido que tinha sido publicado na mesma revista. Ou seja, tem espaço para defender sua visão artística, digamos assim. Exato, desde que você consiga justificar em termos de comunicação e comparando com o que já é aceito na área ou na revista. Mas não tem um modelo único. Prova disso é que outro exemplo que o guia mostra. O de Vieira et al., que a gente já comentou. O resumo gráfico deles incluía resultados-chave. Então mostra que diferentes estilos podem funcionar. Depende do trabalho, da história que você quer contar visualmente. Entendi. Então, resumindo tudo isso, fica muito claro que resumo, palavra-chave, destaques, resumo gráfico, não são só formalidades, são ferramentas estratégicas, né? Absolutamente. São a linha de frente da comunicação científica hoje. Negligenciar isso é dar um tiro no pé. Dominar a arte de fazer esses elementos bem feitos aumenta muito a chance de publicação. E mais importante, de o trabalho ser lido, entendido e ter impacto. Abrem as portas para o conhecimento circular, como você disse antes. Exato. E para a gente terminar, tem uma provocação final no guia que eu achei bem interessante. A ideia de tentar escrever o título e o resumo antes de escrever o artigo todo. Ah, essa é boa, porque normalmente a gente faz o contrário, né? Deixa o resumo pro final, quando tudo já está escrito. Pois é, mas e se a gente invertesse? Olha, isso levanta uma questão. Será que se forçar a ter essa clareza toda sobre a novidade, o objetivo, os resultados principais, antes de começar a detalhar tudo, não funcionaria como um guia, um norte para o próprio processo de escrita? Poderia deixar a escrita mais focada, talvez. Evitar que a gente se perca nos detalhes. Exatamente. Talvez definindo o coração do trabalho logo de cara, o resto da escrita flua de forma mais direta, mais eficiente, sempre mirando naqueles pontos essenciais que já estão no resumo. É uma ideia contraintuitiva, mas que dá o que pensar sobre nosso processo de escrita científica. Com certeza. Fica aí como uma sugestão, um exercício mental para quem está na batalha de escrever ciência. Pode ser que ajude. Uma ótima reflexão para fechar. A arte de ser conciso e estratégico desde o início. É isso aí. Bom, com essa provocação, a gente encerra a nossa conversa de hoje sobre como fazer a ciência brilhar nos seus menores formatos. Espero que tenha sido útil para quem nos ouve. Tomara que sim. Até a próxima. Até.